Falha de Alisson e sacanagem com o Rodrigo. Vamos analisar o empate da seleção brasileira com os Estados Unidos no seu último teste antes do início da Copa América. Vem entender algumas observações importantes comigo agora, após a vinheta. Ontem foi dia da seleção brasileira entrar em campo no seu segundo amistoso antes do início da Copa América. Após vencer o México na Bacia das Almas por 3-2, ontem o Brasil apenas empatou com os Estados Unidos pelo placar de 1-1. Saiu vencendo com um gol de Rodrigo e ainda no primeiro tempo cedeu o empate com um gol de falta marcado por Christian Pulisic. O time que foi a campo foi basicamente o mesmo que tinha ido a campo também ao longo da data FIFA de março. O que tinha de diferente? O Alisson como titular no lugar do Bento e o Marquinhos como titular no lugar do Fabrício Bruno. Então, após a seleção brasileira ter uma atuação bem abaixo da média e ver até os Estados Unidos criar diversas jogadas de perigo, vamos para algumas observações que, na minha opinião, são importantes de fazermos antes do início da Copa América. Alisson não pode ser titular. Aqui é uma coisa que eu já venho falando para vocês, não é de hoje. Eu não tô sendo oportunista de falar que o Alisson não tem que ser titular por conta da falha de ontem. Só que eu falo isso desde antes da Copa do Mundo de 2022. Eu não tô dizendo que o Alisson é um goleiro ruim. Ele não é um goleiro ruim. Só que ele não é um goleiro para a seleção brasileira. O Alisson é um goleiro de clube. Lá no clube dele, no Liverpool, ele vai bem. Hora ou outra, até falha também, principalmente entregando na saída com o pé. Mas lá, ele ainda faz boas defesas, então deixa ele lá. Para a seleção brasileira, ele não serve. Ele não é um goleiro decisivo. Quando as bolas chegam no Alisson, geralmente são gols. Ontem ele ainda fez 2 defesas para poder, de certa forma, se redimir da falha que ele teve no gol do Pulisic. Porque você tomar um gol de falta do jeito que ele tomou, é inadmissível para um goleiro de seleção brasileira. Uma coisa seria se o Pulisic tivesse batido por cima da barreira, bem colocada. Aí beleza. Mas não, ele bateu rasteira no canto do Alisson e o Alisson aceitou. E é o seguinte, não é o primeiro gol que ele toma dessa forma. Contra o México mesmo, o segundo gol dos mexicanos, eu achei que era uma bola defensável. Porque ele faz a primeira defesa e depois ele deita, deixando espaço para o jogador mexicano poder marcar. E o que eu sempre digo, o goleiro de seleção ele tem que fazer diferença quando ele é exigido. Você não precisa estar lá para pegar só as bolas medianas e fáceis. Isso aí qualquer goleiro vai pegar. Tem que fazer a diferença. Na Copa de 18, ele não fez a diferença, principalmente contra a Bélgica. E em 2022, não fez a diferença quando precisamos contra a Croácia. A Croácia só chutou uma bola no gol o jogo inteiro, que foi aquela do Petkovic, que desviou no Marquinhos e o Alisson não defendeu. E nos pênaltis também depois não defendeu nenhuma. Então, o que eu sempre digo, já deu de Alisson na seleção. O Bento tá aí pedindo passagem, tá crescendo, foi bem na data FIFA de março e o Dorival agora, só porque o Alisson voltou, quer colocar o Alisson a qualquer custo. Na minha opinião, o Alisson não tinha nem mais do que ser convocado. E como eu disse, não é porque ele é um goleiro ruim, mas porque eu entendo que o ciclo dele na seleção já passou. Goleiro de seleção tem que ser igual, por exemplo, o Marcão foi em 2002. O Marcão podia ter todos os defeitos dele, principalmente para sair jogando com o pé. Mas todas as vezes que precisaram dele, ele estava lá e fez a diferença. Pega aí os melhores momentos da final contra a Alemanha. Tem pelo menos 2 bolas extremamente difíceis que ele vai lá e faz a defesa. Então agora para a Copa América, sem dúvida nenhuma, se eu fosse o treinador, o meu goleiro seria o Bento. Estão queimando o Rodrigo? Isso aqui é algo que eu venho percebendo não só por conta do jogo de ontem, mas já mais ou menos desde o jogo contra o México. Que é o quê? O Dorival tá de certa forma querendo queimar o Rodrigo. E mesmo se essa não foi a intenção dele, é isso que ele tá fazendo. O Rodrigo é hoje um dos principais jogadores da seleção brasileira. E é um cara muito versátil, pode jogar na direita, na esquerda, pode jogar armando, e ele finaliza muito bem. Desde a chegada do Dorival na seleção brasileira, o Rodrigo tem 2 gols em 3 jogos. Ele fez um gol ontem contra os Estados Unidos e já tinha marcado também contra a Espanha. É um ótimo jogador, mas parece que o Dorival a qualquer custo quer que ele seja sacrificado na seleção para que o Vinícius Júnior possa brilhar. E vocês vão entender o porquê. Ontem mesmo, o Rodrigo estava jogando muita bola, era o jogador mais perigoso da seleção brasileira, e mesmo assim, ele que foi substituído. O Vinícius Júnior ontem estava errando tudo. Errando drible, errando tomada de decisão, estava sendo fominha, perdendo gols, que eram chances claras,
Então se o Vini tá mal, tira o Vini. Não é porque o Vini tá jogando muito bem no Real Madrid que tem que ficar até o fim, não. O Rodrigo tava melhor do que ele no jogo, e no fim o Rodrigo que foi substituído pra entrada do Martinelli, enquanto o Vini ficou até o fim do jogo e continuou errando. Então parece o quê? Que o Vinícius Júnior pro Dorival Júnior é intocável. E quem sempre vai ter que pagar o pato de ser substituído, de ser sacrificado, de jogar em outra posição, parece que sempre será o Rodrigo. Teve uma bola no primeiro tempo que o Vinícius Júnior pegou de frente e tinha o Rodrigo muito melhor colocado. Mesmo assim, ele quis finalizar. Queria ver como seria a reação da mídia e também do próprio Dorival se fosse o Rodrigo não tocando a bola pro Vinícius Júnior. Porque assim, o Rodrigo joga a bola demais e pelo menos na seleção, ele é já melhor do que o Vinícius Júnior. Tem mais gols, é mais regular. O Vini, por enquanto, é um no Real Madrid e totalmente outro na seleção brasileira. Então não vejo por que você ficar tentando, de certa forma, diminuir o Rodrigo ou queimar o cara. Se ele tá jogando bem, deixa ele jogar até o final. Se o Vini tá mal, tira ele. Vai que depois no próximo jogo ele se recupera e volta a jogar bem. Mas não pode ser assim, você ter um jogador intocável e ficar mexendo nos outros que estão melhores. Pelo menos eu enxergo assim. Eu gosto muito do futebol do Rodrigo, eu acho que ele é um bom finalizador, um bom driblador, e acho que se ele tiver mais espaço na seleção brasileira para de fato ser um protagonista, ele pode acabar dando muito certo. Ele é muito bom jogador. E assim, agora todo lugar que ele jogar, ele vai sempre ter que ser sombra do Vinícius Júnior, porque no Real Madrid, vocês sabem, já é assim. E em parte isso por mérito do Vinícius Júnior também, que joga muita bola no Real. Mas você pega, o Rodrigo joga, por exemplo, muito bem na esquerda. Lá no Real Madrid, ele não tem essa chance. Joga sempre na direita. Então ele tá sempre tendo que deixar de jogar onde ele dá o seu melhor para que o Vinícius Júnior possa brilhar. No Real Madrid isso dá certo? Então beleza. Mas na seleção, enquanto não der certo, o Rodrigo que tem que ser tratado como prioridade. Vini Júnior não é o mesmo do Real. Isso aqui já é um complemento dessa parte do Rodrigo. O Vinícius Júnior não é na seleção brasileira o mesmo jogador que é no Real Madrid. E isso em diversos quesitos. Na finalização, na tomada de decisão, no 1 contra 1, tanto que ontem, por diversas vezes, o Vini foi desarmado no 1 contra 1, o que no Real Madrid, vocês viram agora nessa fase final da Champions, praticamente não acontecia. Quando ele coloca a camisa no Real Madrid, parece que é outro nível de confiança, outra vontade também. Na seleção ele ainda fica devendo bastante, principalmente pra mim, na questão de tentar decidir, marcar gols. No Real Madrid, foi uma coisa que ele vinha fazendo muito nessa última temporada, principalmente depois que o Benzema saiu. Mas na seleção ele parece que não tem a mesma sede para poder marcar. E atacante tem que ter sede de fazer gol, tem que querer fazer gol todo jogo. O Vini na seleção parece que não tem esse pensamento. Então acaba que quando tem chances claras, acaba desperdiçando muitas vezes por finalizar com displicência. Endrick não vai salvar todo o jogo. Parece que o Endrick virou uma carta de desespero do Dorival. Se o time estiver mal, se o time não estiver ganhando, coloca o Endrick porque ele vai resolver. Isso funcionou em 3 jogos. Contra a Inglaterra, que o jogo estava 0-0 e ele fez 1-0. Contra a Espanha, que estava 2-0 para a Espanha. Na verdade, 2-1. Ele entra e faz o 2-2. Isso funciona também contra o México, em que o Brasil até vencia, se deu empate 2-2, o Endrick foi lá e fez o 3-2. Só que isso não vai funcionar todo jogo. Eu penso que é o seguinte, o Endrick tá jogando bem. O Endrick tem potencial para ser titular, então põe para jogar. Não fica segurando no banco. Porque qual que é a ideia de um time titular? Você colocar para jogar os seus melhores jogadores, a sua melhor escalação. Então se o Endrick é o cara que tem o maior número de gols na era Dorival, é um cara que joga bem, se movimenta, tá sempre gerando perigo, por que ele vai ficar no banco? Por um capricho pro Rafinha ser titular? E assim, até acho que o Rafinha fez um bom jogo ontem. Mas hoje o momento é do Endrick. E isso é muito claro. Eu vou pegar um exemplo de comparação com o Endrick, que é o do Lamine Yamal, atacante do Barcelona. Ele é até mais novo do que o Endrick. O Endrick tem 17 anos, o Yamal tem 16. Alguém vê na seleção da Espanha eles segurando o Yamal para não queimá-lo, alguma coisa do tipo? Não. O moleque é bom, põe pra jogar e vai embora. O cara vai fazer diferença. Na seleção brasileira, eu enxergo que é o mesmo caso com o Endrick. Se o cara tá bem, o cara tem potencial, ele tá entrando, não tá sentindo a pressão, deixa jogar, põe de titular. Porque aí todo jogo ele vai ficar jogando 20 minutos, os 20 minutos finais, com o time no desespero, precisando empatar, precisando ganhar. Não acho que assim seja mais correto, não. Então hoje, por exemplo, para a estreia da Copa América, eu já não teria o Alisson como titular, teria o Bento no seu lugar, e no ataque eu colocaria o Endrick centralizado no lugar do Rafinha, e colocaria o Rodrigo no lugar do Rafinha, aberto pela direita. Então assim, fiquei bastante decepcionado com o empate da seleção brasileira, porque os Estados Unidos é um time muito, muito fraco. Esses dias mesmo, fizeram um outro amistoso de preparação para a Copa América, com a seleção da Colômbia, e tomaram só de 5-1.
vai me dizer que esse empate do Brasil é normal? Claro que não. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre o jogo de ontem. Não se esqueça de comentar e comenta também sobre esses pontos que eu levantei. Do Rodrigo não estar sendo devidamente valorizado, do Endrick só ficar no banco, do Alisson ainda ser o titular, o Dorival ficar insistindo nele. Não se esqueça de comentar para que, claro, a gente possa trocar uma ideia. Então, bom galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!